que eu vou falar para você sobre as tintas líquidas no biscuit? Como você sabe, a missão do Ateliê Caroline Turchiai é te transformar numa artesã poderosa, reconhecida e que gera uma renda de 1.000 a 5.000 por mês com biscuit sem sair de casa, mesmo sendo totalmente iniciante. E entender sobre as tintas que a gente vai usar na hora da modelagem para pigmentar a massa, para pintar a sua escultura pronta, é muito importante para que você potencialize a sua modelagem, faça os seus resultados ficarem, a sua modelagem ficar cada vez mais linda. Se você já é uma artesã que já está biscuitando aí há muito tempo, que já está modelando há um tempo, fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que aqui hoje você vai pegar algum macete, alguma sacada, alguma dica importantíssima para você evoluir e melhorar cada vez mais o seu trabalho em biscuit, para deixar suas peças mais lindas, mais desejáveis para os seus clientes. E se você é totalmente iniciante, você fica aqui com a gente também, porque agora eu vou desmistificar esse negócio aí de que é difícil pigmentar a massa, ou é difícil pintar depois de pronto. Entender sobre esse processo de pintura, de pigmentação da massa e de pintura depois da escultura pronta é mega importante para que você deixe o seu trabalho cada vez mais bonito. Existe sim o processo de pigmentar a massa, né? Que a gente tinge a massa antes de modelar. Só que muitas vezes, dependendo do projeto, na verdade, todas as minhas peças eu pinto depois de pronto, tá? Pelo menos uma pinturinha ali eu faço com uma tinta líquida. Fazer isso nas suas peças vai fazer com que o seu trabalho fique muito mais bonito. Vai fazer com que o seu trabalho fique cada vez mais desejado pelo cliente. E isso automaticamente aumenta suas vendas. Quando você, além de aumentar as suas vendas, consegue transformar o valor do seu trabalho para maior, né, para mais, você consegue gerar mais renda com o seu biscuit. E aí você bate os faturamentos de 1.000, 2, 3, 4, 5.000 por mês com biscuit, tá? Então é mega importante que a gente entenda sobre isso. Então, entender desse processo das tintas líquidas no biscuit é mega importante para que vocês consigam melhorar cada vez mais o trabalho de vocês, sair daquele senso comum, sabe? De modelar uma peça inteira de massa já tingida e conseguir fazer trabalhos cada vez melhores para gerar mais renda para vocês. Às vezes, um trabalho que tem uma técnica bem legal, mas que não tem uma pintura, talvez você consiga vender, sei lá, só um exemplo, tá? R$200. Às vezes, uma peça que tem um acabamento, uma pintura, um retoque, um detalhe diferente, você consegue vender por 300, por 400. Então, é muito legal que vocês entendam sobre as tintas líquidas. Ó, essa peça aqui, eu tô fazendo uma modelagem do Noel. Esse aqui é um projeto diferentão que eu tô fazendo. E nela, essa pintura que eu tô fazendo, eu quero fazer uma pintura envelhecida com detalhes. Aqui, eu basicamente não. Aqui eu só usei tinta líquida. Aqui não tem nada de tinta em pó. Eu vou fazer mais sombreamento, vou mexer mais nela? Sim, eu vou. Mas ela tá basicamente toda pintada aqui com tinta líquida. E aqui, em especial, eu usei aquarela. A gente vai falar sobre aquarela também. Olha, ele mandou assim, fiz a primeira vez agora no desafio das canecas. Ah, que legal, Aline, que legal. Oi, Janaína Sueli chegou aqui no YouTube. Essa caneca aqui eu modelei ela toda branca e tô pintando ela com as tintas líquidas. E eu vou mostrar para vocês também como vocês podem fazer isso. Primeiro eu vou falar para vocês, essa peça aqui eu tô fazendo uma modelagem do Noel. Esse aqui é um projeto diferentão que eu tô fazendo. E nela, essa pintura que eu tô fazendo, eu quero fazer uma pintura envelhecida com detalhes. Aqui eu basicamente não, aqui eu só usei tinta líquida. Aqui não tem nada de tinta em pó. Eu vou fazer mais sombreamento, vou mexer mais nela? Sim, eu vou. Mas ela tá basicamente toda pintada aqui com tinta líquida. E aqui, em especial, eu usei aquarela. A gente vai falar sobre aquarela também. Olha, ele mandou assim, fiz a primeira vez agora no desafio das canecas. Ah, que legal, Aline, que legal. Oi, Janaína Sueli chegou aqui no YouTube. Essa caneca aqui eu modelei ela toda branca e tô pintando ela com as tintas líquidas.
E eu vou mostrar para vocês também como vocês podem fazer isso. As tintas líquidas, elas servem para propósitos diferentes. Por exemplo, a tinta aquarela, você vai usar para pintar a sua escultura depois de pronto. Diferente, por exemplo, da tinta líquida de tecido, que você vai usar para tingir a massa e não para pintar a sua peça pronta. Quem pinta a escultura com tinta de tecido? É um grandíssimo erro pintar a escultura com tinta de tecido. Ela vira um plástico. Já para pigmentar a massa, ela é ótima. Você super pode usar. Já a tinta PVA, você pode usar tanto para tingir a massa, quanto para pintar a peça depois. Dá para usar a PVA. Então, observe que existem vários tipos de tinta líquida, mas cada uma delas tem uma reação diferente com a massa e cada uma delas dá uma finalidade diferente. Se eu pintar a escultura com tinta de tecido, ela vai virar uma camada de plástico no biscuit, não vai ficar legal, vai sair com muita facilidade. E se você aplicar o verniz, ela pode enrugar, tá? Já a tinta PVA, você pode pintar numa boa o biscuit que não vai ter nenhum problema. A tinta de tecido, para tingir a massa, é muito melhor do que a tinta PVA. A tinta PVA, por exemplo, para tingir a massa, deixa a massa muito mole. Já a tinta de tecido, não. Ela amolece um pouquinho? Sim, mas ela não fica tão mole quanto a PVA. Já a tinta xadrez, ela também é muito boa para tingir a massa, mas não é legal para pintar. Você pode até pintar a escultura pronta depois, quando a massa estiver seca, com xadrez. Pode, mas ela sai com muita facilidade, pode manchar muito fácil a sua peça. Então, ela é mais indicada para tingir a massa, igual a de tecido. Eu tô fazendo uma comparação entre elas aqui para vocês, tá? A tinta guache, que é uma tinta líquida também, em comparação com a tinta de tecido, ela é ótima para pintar a escultura e ruim para tingir a massa. Por quê? Mais do que a PVA, a tinta guache amolece muito a massa. Hoje eu sei que a guache, que é uma tinta líquida, ela é muito boa para pintar esculturas. Para tingir massa, não. Se for para tingir, eu vou escolher entre a tinta líquida, tinta óleo, tinta de tecido ou xadrez. Essas são as tintas líquidas que deixam a massa tingida muito melhor para trabalhar, não vai deixar tão molenga e você vai conseguir um resultado bem legal. Já essas daqui, que são também tintas líquidas, que é a tinta acrílica, tinta PVA e tinta guache, elas são tintas ótimas para você pintar a escultura pronta. Tingir ela não é muito legal, porque ela vai deixar a massa muito mole. Ai, Carol, mas eu só tenho PVA em casa, então eu não vou tingir a minha massa? Amor, e se você só tem a PVA em casa, tô dando um exemplo da PVA, tá? Use a que você tem, tá? Mas quando você tiver uma oportunidade, compre uma tinta líquida mais apropriada para você pigmentar a sua massa. Então, a gente dividiu elas em dois grupos aqui, para pintar e para tingir a massa. Para pintar a escultura em biscuit pronta, quando a massa já secou, eu vou usar aquarela, posso usar, né? Aquarela, posso usar PVA, posso usar guache. Gente, guache é maravilhoso para pintar biscuit, tá? Não menosprezem a guache, não. Ela é incrível. R$3,50 um pacotinho desse. Você mistura as cores primárias, você faz várias cores secundárias aí bem legais. Essa tinta aqui, acrílica, também é ótima para pintar o biscuit pronto. Então, nesse grupo aqui de cima, a gente tem as tintas que são boas para pintar a escultura pronta. Como assim, Carol? Por exemplo, eu modelei uma caneca, não tá pronta ainda, tá? Tô em fase de acabamento nela, mas eu modelei uma caneca toda em massa branca, porque eu precisava terminar ela mais rápido, para entregar logo, para secar e tudo mais. E não queria ficar perdendo tempo tingindo massa. Peguei essa caneca, fiz toda em branco e pintei ela com aquarela.
É isso que é pintar uma peça pronta, quando a peça secou e você pega uma tinta líquida para pintar a sua peça. Já se for para tingir a massa antes de modelar, eu aconselho que vocês usem nas tintas líquidas a xadrez, que é uma tinta relativamente barata, tá? Dependendo do lugar onde você compra, você vai pagar R$3,50, R$4,50. Essas lojas mais caras de material de construção, você vai pagar R$8. Aí não compensa. Então, você compra a xadrez, que é uma tinta relativamente barata e dura muito tempo porque ela é forte. Para vocês terem uma ideia, eu já diluí o restinho dessa tinta aqui em água e ela ainda assim tá pigmentando super legal o meu biscuit. Tinta óleo, você vai comprar essa bisnaga também, vai durar um tempão, porque ela é forte para você tingir a massa. E tinta de tecido para tingir a massa. Então, aqui eu tenho a classificação das tintas para pigmentar a massa antes de modelar. E aqui em cima eu tenho a classificação das tintas líquidas para pintar as peças quando estiverem prontas.